semana, né? Que semana! E como eu havia dito ontem, Mauro Cid teve sua prisão decretada. E agora tá maior confusão. Foi preso, não foi preso, a Globo News em pânico, a Zursona da Coca-Cola querendo dizer que a delação do Mauro Cid, se for anulada não tem problema nenhum não. Afinal de contas já tem todos os elementos lá. Tem lá os depoimentos dos militares e tudo mais. Só que os militares depuseram. E houve ali uma incongruência no depoimento. E outro detalhe, a delação do Mauro Cid foi citado 179 vezes na denúncia pelo PGR. Toda a denúncia é baseada na delação do Mauro Cid, que deveria ter trazido provas e não trouxe. Então é sobre isso que nós vamos comentar para vocês aqui, juntamente com a prisão do Gilson Machado e mais coisas que estão acontecendo aí e que está gerando desespero das blogueiras, né? As ursonas da Coca-Cola da Globo, que estão com uma cara de bunda, cada hora fala uma coisa, não sabe nem o que diz. Então, venham junto comigo, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Mais uma vez, o STF tentando salvar lules das suas trapalhadas, né? E a gente vai explicar isso para você. Foi decretada a prisão do Gilson Machado, porque supostamente o Gilson Machado tentou emitir um passaporte português para Mauro Cid fugir do país. Muito bem. E estavam investigando essas ações. Excelente. Primeira coisa, isso aconteceu agora? Segundo informações, teria ocorrido lá em janeiro de 2023 uma consultoria que o Gilson teria cobrado, inclusive, para prestar a Mauro Cid. E a afirmação da Polícia Federal, que a gente sabe que é totalmente parcial, um abraço, engenheiro José Henrique Fernandes, obrigado aqui pelo seu sticker, a informação é de que o Gilson Machado teria ido em maio no consulado português em Pernambuco tentar tirar o passaporte para o Mauro Cid. Vem cá, você vai, em nome de terceiros, tirar passaporte em consulado? Explica para mim aqui. Você que já tirou um passaporte, você vai em consulado, em nome de terceiros, buscar um passaporte? Esse serviço não é pessoal? Não é você mesmo que tem que fazer esse serviço? Então, como é que o Gilson Machado poderia ter ido em maio, no momento em que Mauro Cid está respondendo aí por processo e liberdade provisória, né? Como é que ele poderia estar fazendo isso? Então, essas histórias não batem. Agora, ministro Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Mauro Cid, mas Mauro Cid não foi para a prisão, segundo seu advogado, informou as blogueiras desesperadas da Rede Globo de televisão. Ele vai prestar esclarecimentos à Polícia Federal às 11 horas da manhã. Alguém emite mandado de prisão para prestar esclarecimentos? Porque, segundo o advogado Mauro Cid, a prisão teria sido revogada. E olha só a tese levantada pelo tal do Valdo Cruz na Globo News, que tudo isso seria uma armação para desacreditar a delação de Mauro Cid. Olha só, tudo isso foi uma armação para desacreditar a delação de Mauro Cid, e aí eles vêm em defesa do processo dizendo o seguinte: não, independentemente da delação de Mauro Cid delatou, só que as provas estão aí. Tem as provas, os próprios ministros do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, eles comprovam que teve a reunião, que teve... Todos eles disseram que não existiria nem condições de ter absolutamente nada. Nenhum deles confirmou que foi apresentada uma trama golpista, somente o ex-ministro da Aeronáutica, que veio com a gracinha dizendo que o comandante do Exército na época, o ministro do Exército na época, teria decretado a prisão, iria decretar a prisão do presidente Bolsonaro, e os outros dois negaram. E existe dentro do próprio delator, que agora vai estar sendo cancelado a delação, existe dentro do próprio delator a questão que está sendo posta. Não houve tentativa de golpe porque nunca teria ocorrido golpe. Vocês não tenham sombra de dúvida nenhuma. Eles precisavam de um motivo para trazer Mauro Cid de volta para a Polícia Federal para tentar manter a delação. Porque as palavras do Fux foram muito claras e evidentes.
Houve assinatura no documento? Não. Foi lido o documento? Foi, considerando. Assinou? Não. Teve início de execução? Não teve. Então eles estão trazendo o Mauro Cid de volta para manter ameaças agora em relação à esposa do Mauro Cid, porque foi pego aí o Instagram em nome da esposa, mandando mensagens desacreditando a delação de Mauro Cid. É mais uma vez o Estado encontrando situações para querer criar novamente uma tensão dentro do delator para que o delator revogue tudo aquilo que ele falou, faça um novo depoimento dizendo que aquilo tudo é falso, porque é isso que o advogado dele quer dizer. Está no Instagram. E o Instagram tem tudo registrado. De qual perfil saiu isso? E foi feito, ou pelo menos foi autorizada, busca e apreensão na causa do Mauro Cid para pegar o celular e as outras coisas da mulher. Então vejam só, senhores, que a situação ela é extremamente grave. Ela é extremamente grave, porque nós estamos diante de um cenário onde foi decretada uma prisão preventiva de um ex-ministro do Bolsonaro sem prova material alguma de que ele teria tentado facilitar a fuga do Mauro Cid, mas o Mauro Cid é o delator. Qual o interesse do Gilson Machado de ajudar um cara que delatou efetivamente a pessoa com quem ele tem estreito laço de amizade, que seria o Bolsonaro? Alguém poderia me dar? Não tem lógica. Não existe lógica nisso. Mas a Globo já quer montar agora, porque há ali a linha do desespero. Um beijo, minha irmãzinha querida que está aqui comigo novamente, estava me acompanhando ontem, um beijo no seu coração, viu, Carmen? Para quem não sabe, eu chamo a Carmen de Meme, né? Sempre fala, foi o apelido dela que meu pai havia dado para ela. Então nós estamos agora diante de uma situação onde a delação, meus amigos, é muito provável que vai cair. Então, pessoal, a gente está diante de um cenário onde o STF e a PGR foram colocados em xeque, começou a aparecer um monte de incongruências dentro desse cenário que destrói totalmente a delação, e agora o ministro Alexandre de Moraes está numa situação complexa, porque dentro daquelas notícias que saíram, né, ou o print da revista Veja e a matéria da revista Veja, ali o Mauro Cid põe em xeque todo o processo, porque ele afirma por A mais B que agiu por coação. O que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal agora? Coagir mais ainda para dizer que a coação não existiu? É exatamente essa estratégia do ministro Alexandre de Moraes e da própria Polícia Federal? Então nós vamos trazer o delator de volta para coagir mais ainda o delator para que a coação sobre a coação tenha validade. Eu já estou me sentindo a Dilma. É tanta atrapalhada dentro desse processo que eu já estou me sentindo a Dilma. Eles querem, através de uma nova coação, anular a coação anterior que foi feita ao delator. Então está dando confusão na minha cabeça. Porque eles conseguem ser os caras mais atrapalhados do planeta em termos processuais. Lembrando que, caindo a delação do Mauro Cid, ficariam efetivamente as provas. Mas se ele é o delator, a Globo, segundo, não, só traz prejuízo agora ao delator, só a ele, ninguém mais. Porque já tem o celular dele, já tem as coisas dele todas. Ah, então vocês estão comprovando que tudo foi feito através de pesca probatória. Porque vocês partiram de uma delação que foi obtida mediante coação, segundo o próprio delator, para obter provas que não provam nada, porque ninguém tem acesso ao tal do celular. E mais uma vez, é o que eu venho dizendo. Qual é a atitude dos advogados agora? Pedir perícia sobre todos os aparelhos. E se nós vamos ter um confronto, porque o advogado Mauro Cid diz que são provas forjadas, que não existe nada, que é tudo falso, que é grotesco, porque ele não escreve daquela maneira? Será que foi a mulher dele que escreveu e nós temos um novo elemento agora, com a mulher do Mauro Cid sendo presa também? Vão prender a mulher do Mauro Cid?
Porque se efetivamente não foi ele que escreveu, mas as mensagens saíram do aparelho do Instagram dela, quem escreveu foi ela. Mauro Cid vai entregar a cabeça da mulher para se livrar da prisão? Ou ele vai bater no peito e falar, fui eu? Parem e pensem. Então, nós estamos diante de uma situação complexa onde a insegurança jurídica hoje paira no Brasil. E tudo isso está sendo mostrado. Não, Éder, não foi solto. Isso é informação do advogado dele. Ele sequer foi preso ainda. Existe um mandado de prisão e ele tem que ir às 11 horas para a Polícia Federal para prestar o esclarecimento. Ele ainda não está na cela, porque é uma questão de coação. Então não foi solto. A informação do advogado é que foi revogado o mandado de prisão. Mas quem ele poderia revogar o mandado de prisão é o próprio Alexandre de Moraes, que emitiu o mandado de prisão ontem à noite. E não existe suspensão do mandado de prisão. Ele está com o mandado de prisão, só que ele vai ter que fazer o depoimento na Polícia Federal às 11 horas da manhã, agora. Para chegar de frente do delegado que ele disse que estava falseando e coagindo. Olha só o absurdo desse processo. Ele vai chegar diante da autoridade que ele afirma nas mensagens e no áudio, que a revista Veja tinha trazido antes, que o estava coagindo. E vai sentar na frente do delegado e o delegado fala assim, quer dizer então que eu estava te coagindo, é? E você acha que o cara vai falar o quê? No depoimento da Polícia Federal. Vocês entenderam a situação? A situação é essa, de um estado de exceção. É de um estado policialesco, onde a Polícia Federal está sendo utilizada para perseguição política. Qual os requisitos da prisão preventiva do Gilson Machado? Porque ele está querendo atrapalhar tudo, porque o Mauro Cid estava querendo adquirir um passaporte através do Gilson Machado e estaria incorrendo, impossibilitando o decorrer do processo. Então, se for libertar o Mauro Cid, tem que libertar o Gilson Machado. Porque se a prisão foi decretada não por conta da revista Veja, mas por conta do tal passaporte português, e segundo o advogado Mauro Cid, foi suspenso, foi revogado o mandado de prisão, então tem que ser revogado o mandado de prisão do Gilson Machado, ué. Porque se o principal beneficiado, quem iria fugir do país com um passaporte, foi revogado, o Gilson Machado não pode estar preso. Vejam só como é uma atrapalhada jurídica atrás da outra. Esse é o grande problema da insegurança jurídica que a gente fala para vocês. O processo, que a gente chama de devido processo legal, ele tem determinadas regras que devem ser seguidas, porque quando você ultrapassa o limite dessas regras, tudo vira lambança. Sabe aquele ditado popular que é que nem merda, quanto mais mexe, mais fede? É exatamente isso que acontece quando você está fora do processo legal e é decretado um estado de exceção. Porque as regras elas já não valem mais. Vocês entenderam? Então, nós temos agora que aguardar a situação para ver no que dá, mas de qualquer forma a delação do Mauro Cid vai cair. E grande parte das coisas que o Mauro Cid falou, ele não sabia, ele não tem certeza, ele não lembra. E isso estava sustentando a delação. E agora eles querem justificar que a tentativa de golpe existe por conta de uma minuta golpista que ninguém viu, de um decreto que jamais foi assinado, jamais foi colocado, para dizer que houve início de tentativa de golpe. Então, não se sustentam as argumentações. Eu vou voltar logo mais com mais informações para vocês, porque parece que são coisas desconectadas. Mas veja só que, coincidentemente, Lula derrete na pesquisa do Datafolha e derrete na pesquisa do IPEC. Lula, como eu já havia falado para vocês, e se você for pegar nas outras pesquisas, Genial Quest, tal, etc., todas elas detectam que o Lula está perdido. E mais, tem dados aí internos, de pesquisas internas da Secretaria de Comunicação, que a situação está feia para o Lula. Muito feia. E que ele vem perdendo espaço todo dia, principalmente em grupos de WhatsApp. As menções negativas a Lula são terríveis e aumentam a cada dia. Por isso que é importante que vocês entendam uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, porque fica lá, blá, 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 blá. Sempre entram aqui para falar isso.
Olha só, nós estamos com 4.383 pessoas on time. Nós temos 2.779 likes. Aí eu pergunto para vocês, nós entramos ao vivo, falamos para vocês, o único trabalho que vocês têm é de deixar um joinha para que mais pessoas recebam e o algoritmo entenda de que a live é importante. Qual vai ser a participação de cada um de nós nessa história? Qual vai ser a nossa atitude em cada uma dessas histórias, de cada um de nós nessa história? Vamos sentar no sofá e ficar reclamando, olhando para o céu? Ou nós vamos ter a capacidade de reação? Porque a partir do momento que as pessoas não conseguem dar um simples like no aparelho, para que outras pessoas recebam mais a comunicação, nos causa preocupação. Nos causa preocupação, porque nós temos muitos brasileiros insatisfeitos, 58% da população não aprova o Lula, desaprova, não confia, 58% não confia no Lula. Quando há perda de confiabilidade, não existe mais voto. O que é o voto? É a transferência da sua confiança para uma pessoa, para que essa pessoa te represente. Se você não confia mais na pessoa, você vai dar o seu voto de confiança a ela? Não existe. Então, quando a pesquisa detecta que 58% da população brasileira não confia no Lula, significa que o Lula está inelegível. Significa que o cara não tem condições de seguir à frente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou trazer lives hoje bombásticas. Hoje eu vou trazer lives bombásticas. E já vou pedindo licença aos mimizentos de plantão. Eu vou trazer dados para vocês. Então não adianta querer atirar pedra no mensageiro. Eu vou trazer dados. Já existe aí uma movimentação da chapa eleitoral que vai ser formada para 2026. Ela não está fechada, porque isso vai ficar aberto até as convenções partidárias do ano que vem, em junho. Mas já existe uma articulação da chapa que vai ser ocupada pela direita e vou dizer para vocês, já vai nascer com um apoio total. E vou explicar o que está sendo jogado. Então, eu peço desculpa aí aos mimizentos de plantão, minha obrigação é trazer informação para vocês, não é ficar aqui fazendo mimimi. Porque tem canal aí que gosta de fazer mimimi, vai para outro canal, não fica aqui porque não é o lugar. Aqui é o lugar de nós informarmos vocês o que está por vir. Como nós informamos ontem que deveria ser decretada a prisão do Mauro Cid imediatamente, e está aí a realidade. Tá certo? Então, vamos em frente, vamos continuar seguindo. Parece que a nossa oração de ontem, deu resultado. Eu acho que eu vou começar a fazer todo dia uma corrente de oração, lá no final do dia, antes da gente dormir, depois que acabar todas as lives e tudo mais, para a gente começar, porque aparentemente quem participou ontem deu resultado. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Nós vamos voltar daqui a pouco com mais informações, porque hoje o dia vai ser quente. Está rolando um quebra-pau no Congresso. Governo Lula preocupado, desesperado, pedindo ajuda para o Alcolumbre. O Hugo Mota está pistola. Parte do governo, parte da base aliada já está desembarcando porque diz que não tem jeito de recuperar, porque é uma crise atrás da outra. Amigos, a sexta-feira 13 está com a cara do demônio. É só colocar a foto do Lula. Tchau, tchau, pessoal.